Uai, conta aí! Hoje estou com uma convidada assim, super especial, a Ludy Souza, ela que é empreendedora, palestrante, mentora e fundadora do grupo de Moeda de Troca. Eu estou muito feliz dela estar aqui comigo. Gente, eu que tô hoje, uma alegria imensa conhecer tudo isso aqui, entender esse propósito grandioso que você tem com esse podcast. Eu falo que esse faz mais sentido pra gente, né? É uma honra, gente, muito feliz de estar aqui com você. E hoje vamos falar de investimento e eu estou com a pessoa mais certa aqui do meu lado para falar sobre esse assunto. Conta mais um pouquinho da sua vida, que eu adoro as palestras dela quando ela começa a falar da vida dela, para vocês entenderem um pouquinho o que ela passou para começar com tudo isso. Exatamente, a minha história com dinheiro, ela vem lá de trás, né? Eu falo que as mulheres, por si só, não receberam educação, nem orientação, nem letramento em relação a dinheiro. Quando a família, eu que já passei dos 40 anos, quando a família tinha um filho, ele podia tudo. Eu vou falar de dinheiro, eles entendem, pode ser presidente do Brasil, nasce uma filha, como eu, e na minha casa sou eu e minha irmã, duas meninas. Para os pais, para a filha dar certo era estudar, fazer uma boa faculdade, arrumar um bom marido, ter um bom casamento e comprar uma casa, nem que fosse financiada em 35 anos, arrumar um bom emprego, né? Então, e aí tudo bem, essa seria a dimensão para a filha mulher. E isso foi mudando, né, sendo reconstruído ao longo do tempo, e eu falo que eu e minha irmã somos exemplos disso. A gente seguiu esse quadrinho dos sonhos dos meus pais por muito tempo e de repente tudo muda. Mas a minha relação com o dinheiro, ela começa de uma forma muito negativa, né? Eu aos 20 anos já trabalhava, já tinha me formado na faculdade e eu tinha um cargo muito potente dentro de uma empresa e tinha um rendimento mensal muito grande. E sem educação financeira nenhuma, eu era gastadeira. Meu perfil era consumidor, gente, aquele perfil consumista exagerado, absurdo. Isso já é de mulher, já vem de mulher, né? Já vem, ainda mais com a falta do assunto, né? Que nunca é pra nós. Não conhece, né? Exatamente. Então eu comecei tudo que eu ganhava eu gastava, e se só gastasse o que ganhasse, estava bom. Mas eu comecei a me endividar de uma forma muito perigosa, né? Eu acessava, como eu tinha muita liberdade para acessar cartão de crédito e crédito, então eu tinha muitos cartões de crédito, eu usava todos os recursos financeiros que me cediam, mais a renda, mais os gastos, um consumo excessivo, chegava a ser ignorante, imprudente. E aí essa história, ela muda. Eu fiquei 10 anos casado, meu marido era muito mais equilibrado financeiramente falando do que eu, e quando eu engravido aos 29 anos, eu fico viúva e mãe, porque meu marido estava grávida de 5 meses e morreu num acidente de carro. E aí, né, com o nascimento da minha filha, toda a viuvez e tudo mais, eu me surpreendo um dia com a fatura de um dos meus cartões e naquele momento aquela fatura me traz uma virada de chave. E aí foi onde todo esse processo meu com o dinheiro mudou. Eu escolhi doer o que fosse doer, custasse o que fosse custar, mas melhorar a minha relação com o dinheiro para preparar a minha filha, que também é uma mulher, uma menina, ela tem 14 anos hoje, para uma vida diferente da minha, para uma relação com o dinheiro diferente daquela que eu iniciei. E aí tudo mudou, devido ao Ricas, já são mais de 560 alunas no Ricas, faço palestras de finanças para tudo que é lugar, todas as empresas, e esse é um assunto urgente, né, Gi? Eu falo que hoje é questão de saúde pública, né? A gente está vendo o número de suicídios em decorrência de diabetes, essa desorganização, a maioria das pessoas que tem problema financeiro, pessoal em casa, ela é uma pessoa que vai um potencial desenvolvimento de problema de saúde mental gigantesco, falta de produtividade no trabalho, né? E aí desencadeia uma série de comportamentos aí muito prejudiciais. Não, e eu falo muito também que se para homem é difícil, imagina para mulher, né? Porque a gente não tem esse conhecimento e se a gente não buscar, e igual você falou, sempre tem que ter uma virada de chave, algo para acontecer para a gente correr atrás do prejuízo, né? E também que, por mais que é o lado ruim, mas vem essa virada de chave, que também foi o meu caso, de virada de chave, que a gente começa a entender, não que eu sou ótima em investimento, em finanças, mas eu mudei totalmente depois que eu comecei a entender um pouquinho, eu entendo pouco, não falo quase nada, mas eu entendo pouco. Mas, Lu, investir é para todo mundo ou é mais complicado para certas pessoas? Porque é tão difícil investir hoje? É o medo ou a falta de conhecimento? Investir não é para todo mundo, né? Por mais que a gente goste dessas frases de efeito poderosas, investir é para todo mundo. Não é, porque a gente tem uma realidade, mora num país
extremamente desigual, né? Quando a gente fala em geração de renda, oportunidades. Então, quando a gente olha para uma família, uma configuração familiar de um salário mínimo para esse pai ou essa mãe gerir aquela casa toda, é muito difícil, eu diria que seria até negligente dizer que dá para investir. Às vezes, separar R$10, R$50 para uma família nessa configuração vai ser um desafio muito grande. Sim. Mas para as pessoas que têm uma renda média, né, dentro da média per capita hoje do Brasil para cima, já é muito possível, já é possível para a grande maioria dessas pessoas. Porque mesmo que você tenha uma renda de R$3.000, mas se você reservar de 5% a 10%, a gente está falando de pouco mais de R$100. Né? Você consegue estruturar aquele orçamento, dá uma apertadinha e começa a construir alguma coisa. Então vai modestamente, vai devagar, vai entendendo um pouco dos ativos, da renda fixa, da renda variável, mas já é possível para essa pessoa. Então investir é quase um comportamento, é uma escolha, uma decisão. Né? Para a grande maioria das pessoas é possível, está aí acessível, mas não é um trabalho fácil. Não. Porque não é só entender sobre investimentos, você tem que entender o que te leva a investir, se realmente você vai suportar aquele processo. Porque não acontece, não é mágica, né? As pessoas começam a investir e falam, comecei em janeiro, em dezembro eu tô rico. Não vai estar, não vai estar. É um processo, demanda tempo, você tem que continuar fazendo aportes, você tem que entender e olhar essa carteira sua, dar uma diversificada, ou seja, ampliar essa oportunidade, realmente aquele dinheiro te ajudar e trabalhar para você. Sim, foi até bom você entrar nesse assunto de as pessoas começam agora e acham que no final do ano já tá rico. Eu tenho até... Quando eu comecei a estudar sobre, né, que foi pela internet, e aí depois eu comprei curso, mas assim, e agora estou no clube também, né? Só o com a gente. E aí, para minhas irmãs eu falava assim, gente, é bom, só que eu não dou dicas, né? Não, isso aí não é certo, eu também não acho, porque cada um faz o que quer, compra o que quer, né? E aí eu falei, não, mas aí uma irmã me falou assim, não, mas eu prefiro a poupança. Olha pra você ver, a pessoa, aí eu falei, mas quase a mesma coisa e até melhor, né? Falo questão de todo mês estar, né, depositando aquele dinheiro lá, mas quando ela me fala, eu falei assim, realmente as pessoas não têm noção nenhuma do que é um investimento. Não tem, infelizmente. A poupança, eu falo que ela é quase cultural, né? A gente lembra das propagandas, a poupança começa lá atrás, essa ideia. E a poupança, o próprio nome, né, ele traz a pessoa para aquele ali, eu vou poupar. Sim. Só que a poupança, ela é uma categoria, ela é um ativo, um formato, um produto que você tem para investir. Só que o rendimento dela hoje é muito menos interessante. Ela rende 70% do CDI, ou seja, 70% da Selic, né, da taxa de juros. Então, qualquer ativo hoje que te pague a Selic ou 100% do CDI, vai ganhar 30% de rendimento a mais que na poupança. E a poupança tem pontos positivos e negativos como todos os ativos, né? Até 50 mil é livre do imposto de renda, mas também ela só paga o rendimento numa data de aniversário. Se você faz esse saque, essa retirada antes, você perde o rendimento, porque ele é exclusivo para a data de aniversário. Tem um rendimento menor e tem a TR, incide a taxa referencial também. E acima dos 50 mil já começa a ser tarifada também, em cima do rendimento em relação ao imposto de renda. Então você tem que avaliar, porque na cabeça da pessoa, mas é muito mais seguro, nunca perdi dinheiro. As pessoas ainda têm muito medo, muita crença. Existe muito tabu em relação a, vou colocar meu dinheiro lá e vou perder. A poupança é mais segura. A gente já teve, né, uma época em que todo o dinheiro de todo mundo da poupança foi retirado. Não tem segurança 100% para nada, né? Nem na vida, gente. Imagina com relação a isso. Mas hoje os investimentos e as instituições financeiras, elas trabalham muito mais regulamentadas, muito mais protegidas. Tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que traz essa segurança para o investidor. Então, assim, dar um passo mesmo, é parar de deixar o dinheiro lá sendo consumido pela inflação, diminuir seu poder de ganho com esse rendimento, com o juro composto, e entender, gente, um tesouro Selic hoje, um tesouro direto com a poupança é infinitamente melhor. E é do mesma instituição, é tudo do governo. Então, assim, não tem lógica a pessoa continuar a poupança. Porque quando fala em governo, a gente tem um certo medo, né? Mas os dois são, né? Exatamente. Então, assim, como você vai especular a balança, qual é o melhor? Porque os dois são a mesma coisa, né? Um dá uns juros mais elevados pra gente, né? E outro menos. Então, você tem que entender um pouquinho mais para começar, né? Exatamente, né? E romper essa barreira, porque ela é cultural, gente. Ela não é realidade, é cultural, né? As pessoas se acostumaram com a poupança.
Sim. E qualquer mudança, principalmente para o povo brasileiro, é muito difícil de fazer, porque é um pessoal muito desconfiado. É muito, né, assim, medroso nesse sentido, né? Mas quando você faz e entende que está garantido, que é seguro e que ainda está rendendo mais, aí as pessoas começam a migrar. Já muda, né? Totalmente. Eu, assim, eu via muito na internet, eu comecei a interessar, mas eu também tinha esse certo medo. E aí, eu tenho uma sobrinha que mora em Goiás, chama Sabila, e o esposo dela trabalha no Cicobi, em Goiás, né? Aí eu falei, gente, não tem uma pessoa melhor para eu perguntar se realmente era 100% confiável, se eu poderia mesmo começar a fazer, porque realmente tem esse certo medo, e a gente pensa, eu vou ter que gastar para me saber se realmente eu posso fazer. E aí eu conversei com ele e falou, não, Gi, aí ele me orientou algumas coisas, aí ele me deixou, por quê? Ele falou assim, você tem que saber o que você quer, né? Não adianta eu falar, ele só deu uma orientada, e eu fui atrás, vi vários vídeos e comprei um curso, né? Mas assim, não sou 100% também, mas eu melhorei muito, graças a Deus. E também mulher tem muito medo, né? Tem, as mulheres são mais inseguras. É o que eu disse, né? Isso é uma questão estrutural e cultural, de educação também. Quando os pais da gente lá atrás iam falar de problema financeiro, se o pai ou a mãe perdeu um emprego, se estava passando por um momento financeiro difícil, os filhos ficavam sempre longe. Sim. Deixa no quarto, manda para casa de alguém, a gente precisa conversar. Isso. A gente, principalmente as meninas, as mulheres, então a gente nunca participou dessa conversa. E o fato de nos deixar à deriva, fora do assunto dinheiro, foi criando nas mulheres aquele hábito de é sobre comprar alguma coisa, é sobre uma decisão, vendi um negócio, estou com dinheiro, o que eu faço com dinheiro? Pede ajuda do seu pai, fala com seu marido, pede ajuda para o seu irmão. Sim. Como se a gente não tivesse condição nenhuma de tomar essa própria decisão. E aí isso vem mudando. Né? E eu falo, gente, mulheres que estão assistindo a gente, confiem no taco de vocês. Porque se tem uma pessoa nesse mundo que sabe fazer gestão financeira e gestão de recursos escasso, principalmente a mulher. Quando a casa, a família da mulher está passando por um momento de dificuldade financeira, é a mulher que organiza a comida e faz valer o almoço, é a mulher que fala, eu vou pagar essa aqui eu vou segurar, porque é ela que faz essa gestão. Então a gente é muito boa com dinheiro sim, é só aprender, pegar trabalhar essa musculatura e desenvolver essa confiança, essa crença que é possível, você vai ver as coisas que você é capaz de fazer. E é verdade. Porque até na palestra dela também que eu assisti, ela falando assim, tira os apps, bloqueia isso, porque chama, né? Chama a gente gosta muito de consumir, então chama muita atenção e a gente quer comprar de tudo, nem precisa ir pra lá. No meu carrinho tem 100, aí agora eu olho e falo, realmente eu preciso disso pra minha vida? Aí eu falo, não, então eu não vou comprar. Acabou, antes eu quero isso e pronto, eu já comprava. Então muda muito a mentalidade da mulher, né? Com certeza. E sobre os investimentos, quais são os mais conhecidos e os mais usados? Hoje, os ativos, os investimentos em renda fixa são os mais utilizados, os mais conhecidos no Brasil. O que é a renda fixa, né? É aquela que tem uma volatilidade menor, você consegue ter um parâmetro, uma medição de quanto você vai ganhar, quanto vai render, ele é muito mais na sua mão, né? Não depende tanto da oscilação de taxas, índices e do mercado e da economia. Então a renda fixa, começando pelo Tesouro Direto, que é o mais básico, um CDB de qualquer banco ou instituição, são os mais utilizados ainda. Né? Ainda dentro da renda fixa você tem letra de câmbio, né? Tem um CRI, um CRA, um certificado do agro. Mas assim, esses as pessoas ainda estão pisando muito lentamente, com muito mais receio para aprender. Mas CDB, Tesouro Direto, esses realmente são os prediletos, os mais acessados hoje pela população brasileira. E também é bom saber estudar um pouco antes de começar, né? Por mais que é mais seguro, mas é bom estudar um pouquinho. Eu fui com medo, mas fui. Só que eu estudei antes, né? E as rendas variáveis, quais são? Então, a renda variável, hoje a gente tem fundo imobiliário, fundo de ação, fundo de investimento, as ações, as famosas ações, né? O percentual da população jovem apaixonado por ações, aí a gente tem Bitcoin aí já entrando com uma variedade, né? E trazendo essas informações, mas a renda variável tem essa característica, você tem possibilidades maiores de ganhos, de ter retorno, mas o risco que você vai correr é um pouquinho maior. Né? Então é aquela pessoa que tem um perfil de investidor do moderado para o agressivo,
E a maioria dos perfis, principalmente mulher, é conservador. Isso. Por isso que ela fica tanto na renda fixa. Eu fiquei um pouquinho de pé atrás quando eu vinha a ação falando, não quero nem ver essa migração agora, pelo amor de Deus, porque dá esse certo receio de poder comprar, né? Isso é natural, né? E a gente tem esse. E tem que ter. Você tem que ir pisando nesses terrenos muito devagar, é o que você falou, estudando, entendendo, e aí sim você vai fazendo passos mais firmes, né? Vai dando passos mais firmes. Mas a renda variável é forte para você realmente pensar em construção de renda passiva, de patrimônio, né? De ganho a longo prazo, é bastante interessante e vale a pena conhecer. Eu quero saber do Tesouro Direto. Como que é e o que é realmente para as pessoas entenderem direitinho? O Tesouro Direto, ele é um produto, né, um ativo, um título público de renda fixa, e ele é um formato de títulos do governo. Na realidade, quando você compra um Tesouro Direto, você pode comprar através do próprio site do Tesouro Direto ou através dos seus bancos, instituições ou corretoras de investimento. Esses títulos são do governo, então você está emprestando dinheiro para o governo, ele usa o seu dinheiro para investir na infraestrutura do país, custear educação, saúde, tudo mais que ele já faz, e te paga um rendimento por ele. Normalmente a taxa Selic, né? Então normalmente fica atrelada à taxa Selic, esse mais voltado da renda fixa. Aí você tem os outros pré-fixados, pós-fixados, que também acabam performando maior. Eu falo que sempre que você for investir, quanto mais tempo você puder deixar o dinheiro lá, melhor vão ser as suas possibilidades. Sim. De ganho, né, de retorno, sem dúvida nenhuma. Mas eles são preparados para isso hoje. Os títulos, então, têm essa absorção. Nós temos em torno de 33 milhões de brasileiros cadastrados na base do Tesouro Direto, mas só 10% desse total investe. Só 3 milhões que fazem investimentos ainda. As pessoas cadastram para quê? Para estudar, para entender, para simular. E aí a hora de dar o passo para investir ainda demora um pouquinho, né? A gente vê pela atividade mesmo em cima do tesouro. Mas para começar é uma excelente opção, sem dúvida nenhuma. Eu comecei pelo tesouro também. E assim, esse certo medo é porque são 2 e 4 anos, né? A um assim, não é? Depende do título. E aí não vou 4 anos não. A gente tem que estudar para entender. 4 anos vai ler bem mais do que 2 anos. Então por isso que eu falo, tem que estudar bastante para entender. Até essas pessoas mesmo que você falou compra para aprender primeiro para depois começar, né? Com certeza. E a Selic, o que é a Selic? E ela muda totalmente sobre o país, né? E ela é que agora, em 2025, está 15% ao ano. Como que é a Selic? Só para a pessoa entender direitinho. Eu falo que a taxa Selic é a taxa que regula tudo que acontece de movimentação no país. Compra, venda, crédito, tudo que é movimentação. Tudo, ela norteia toda a economia brasileira. Então, tudo que você vai fazer é dentro de casa mesmo. Hoje eu vou comprar carne, vai ser de frango ou de vaca? Depende da Selic, porque a Selic está influenciando no preço da carne que você vai comprar. Então, ela influencia a nossa vida inteira, de todas as pessoas, no momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Todos os negócios são influenciados e são norteados pela Selic, a influência geral. Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira, traduzindo a Selic. Está um dos maiores patamares do ano desde 2016, esse é o maior índice que a gente chega, 15% ao ano, é altíssimo, gente. Nós somos praticamente a terceira taxa de juros hoje maior do planeta. Então ela está muito alta e ela é totalmente trabalhada e regulamentada pelo Banco Central. Então o Copom se reúne periodicamente para definir, né, quanto será a taxa Selic. Ele leva 1 milhão de coisas em consideração, de dados, fatos, né? Vai avaliar a economia, a inflação, o endividamento brasileiro, o endividamento do governo. Ele avalia todas as frentes para poder definir a Selic. Mas ela influencia tudo, compra, venda, crédito, decisões, todas elas vão ser impactadas pela Selic. Não, e enquanto ela está alta, tá maravilhoso para investimento, né? Mas pra gente que vai comprar, já não tá. Não tá de jeito nenhum. Né? E quem vai pedir acessar crédito, seja em qualquer modalidade de crédito, é um dos piores momentos. E sobre os fundos imobiliários, que eu adoro, o que são, e realmente é a mesma coisa de ter uma parte de uma empresa? Eu gosto de falar, explicar os fundos imobiliários de um jeito que fica mais fácil todo mundo entender. Fundo imobiliário é você receber aluguel de um imóvel que não é seu. Isso. É isso.
Então, o que acontece com os fundos? Várias pessoas ali reúnem, então tem um espaço, um depósito, um galpão, né, uma área alugada para uma empresa, para uma farmácia, e aí essas pessoas detêm aquele espaço e aquele aluguel, aquilo que acontece, vai sendo dividido por todos os investidores. Então, você tem uma parcela daquele imóvel, você recebe um pedacinho do aluguel dele, né, através desse fundo imobiliário. É um ativo de renda variável bastante interessante no Brasil. Porque locação no Brasil é cara, né? Metro quadrado no Brasil é bastante caro, então ele é um ativo que tem uma adesão muito boa, muito forte. Tem volatilidade? Tem, né? Vai oscilar? Vai oscilar, já que na renda variável a gente sabe que tem esse risco. Mas está aí, as pessoas realmente gostam muito, têm estudado bastante. E ele é muito interessante, porque às vezes você vai comprar cotas, né, vendido por cotas, e muito baixo, gente, eu estou falando de valor de R$30, R$100, e você já consegue ali acessar um fundo imobiliário, e esse retorno ele vem constante, né? Todo mês. Que é aquela renda passiva. Sim. Quanto que eu consigo? Eu estou investindo tanto, mas eu consigo ter um retorno mensal? Tem, fundo imobiliário te paga esse aluguel, como se fosse aluguel mesmo mensalmente. E tem a cota de centavos, tem de reais. Então, assim, no começo eu falo assim, não, eu vou comprar essa aqui de um e pouco, que eu compro mais. Mas você tem que ver também, igual, tem umas já comprei de R$160, que dá como posso falar, a rentabilidade maior, né? Então, a gente tem que estudar bastante para entender, porque senão você só fica comprando coisa mais barata. Não, eu vou comprar isso aqui porque eu vou ter mais. Mas aí você tem que ver o que você vai ganhar mais com isso, né? Além de pensar na questão do rendimento, eu sempre oriento, ver o histórico desse fundo. Do fundo. Você tem que ter noção de histórico. Então, por exemplo, vamos olhar o cenário atual da economia. O que está bombando? A gente está vendo o Mercado Livre aí dominando, né, esse mercado de e-commerce e de venda online. No Mercado Livre vai montando os galpões, as distribuidoras, e tem um potencial muito grande porque ele cresce uma velocidade espantosa. Então esse é um galpão que um fundo imobiliário seja interessante, tem histórico, né? Então você tem que olhar sempre esse histórico. Às vezes você compra um fundo imobiliário que está baratinho, tem um potencial, mas você vai olhar que fundo é esse, né? É de um lugar que de repente a área inteira está sendo remodelada, ou está migrando todo mundo desse local para outro lugar, né? Então você tem que tomar cuidado com o histórico, porque isso faz total diferença. E sobre as ações, a tão temida ação, explica pra gente como que é e se qualquer pessoa pode comprar uma ação. As ações, elas são amadas e temidas, né? Pelos jovens são amadas. A gente tem muito que a gente chama de day trader, né? Que negocia compra e venda de ações todos os dias nas bolsas de valores, nos pregões. E os jovens se interessam muito por esse modelo, porque ele é muito rápido e muito ativo. Mas as ações realmente requerem, assim, principalmente no Brasil, das nossas empresas brasileiras, muita cautela e muito cuidado. Eu sempre falo, se você vai começar a investir, faz o arroz com feijão primeiro. Aprende ativos, começa pela renda fixa, sente isso, vai acompanhando o juro composto, vai entendendo até você chegar lá. A ação ela é muito volátil, né? Então de repente você compra uma ação por R$30 hoje, daqui 3 meses ela está valendo R$2. Você desespera, porque você está perdendo. Sim. Tem que investir em ação, quem conhece bastante do mercado, quem não tem aversão nenhuma a risco, ou seja, tem estrutura mental e física também, o coração tá bom, a cabeça tá boa para poder aguentar essa oscilação toda, e que tem condição de esperar. Porque ganha muito no mercado de ações quem tem essa condição de esperar, né? Então é o que eu falo bastante sobre isso. Às vezes a pessoa comprou uma ação do Magalu lá atrás, há 10 anos atrás, né? E depois de 5 anos essa ação está valendo 10, 15 vezes mais. Então você tem que ter um tempo de espera e acompanhando isso com uma certa regularidade. Mas é muito interessante. Das empresas estrangeiras, quando a gente fala em compra de ações, né, de Big Tech, gente, Apple, Google, né, a IA, o OpenAI vai abrir agora capital, né, vai abrir o IPO na bolsa, então imagina, a gente vai poder comprar ação, iFood, Uber, então são ações que têm um potencial muito grande de ganho, mas você tem que entender sobre elas, sobre o melhor momento de compra, se é melhor momento de venda ou não, esperar isso acontecer, porque só naquela coisa de comprei barato, já tá esse preço, vou vender. Na compra e venda você vira um day trader, normalmente não vira nada. E tem que ter tempo para ficar de olho também, né? Porque quando eu comecei, como eu falei, fundos imobiliários, o Vitor que eu falei falou assim, não fica olhando toda hora, não, senão você fica pirada. Hoje, e isso tem que ter um controle, porque às vezes a pessoa cria um hábito tão ruim, tão negativo,
que aquilo vai trazer para ela, sabe, problema de saúde mental mesmo, vai ficar preocupada, vai ficar com ansiedade. Então, assim, você tem que criar uma rotina, um hábito. Eu acompanho a minha carteira de investimentos de 3 em 3 meses. Se muda a Selic num patamar muito grande ou tem um impacto de inflação, alguma coisa que realmente mereça atenção, eu encurto o tempo. Mas, assim, não fico olhando, não fico vendo, porque senão realmente você cria um ciclo vicioso extremamente prejudicial para você. E como organizar as finanças com essa demanda diária que a gente tem? Organização financeira, gente, exige muita vontade, né? É uma escolha, eu falo que é uma decisão de todo mundo. Porque falar de dinheiro não é uma coisa que as pessoas gostam, não é aquele assunto gostoso de uma mesa, de uma roda, mas ele é extremamente importante. Porque hoje tudo na nossa vida depende de dinheiro. Então a gente tem que olhar para ele de um jeito diferente, né? Não como vilão, mas como realmente uma ferramenta que pode mudar vidas e mudar negócios aí, futuros das pessoas. Para a gente realmente trazer organização financeira para a vida é encarar diferente. Sabe aquela coisa de parar de jogar para debaixo do tapete? Então vai lá e vê qual é o seu perfil. Você realmente é boa com dinheiro? Você consome demais como eu consumi um dia? Você usa todo o crédito que te oferece? Você está sempre com muito cartão de crédito pagando parcelado? Entende o seu perfil, olha para aquilo, traz uma planilha de apoio, começa a anotar e controlar tudo que entra e que sai. Começa a fazer um controle de orçamento doméstico, de organização. E aí rapidinho você vai encontrando caminhos de fazer isso funcionar. Tem que dar o primeiro passo, né? E querer fazer isso de verdade ali para mudar a sua relação com o dinheiro. E qual a importância do investimento para mulheres e por que tão poucas mulheres procuram saber sobre isso? Eu falo que é crucial, gente. A autonomia financeira para a mulher é importantíssimo. Esses dias eu quase postei uma frase lá nos meus stories, falei, mas não vou postar não, porque tem umas mulheres que sofrem muito com isso. Mas assim, a mulher que cria uma dependência muito grande em relação a um relacionamento e não tem renda, ela vai sofrer. Se ela tiver filho, ela vai sofrer multiplicado. E se acontece um processo de separação, essa mulher não tem renda, não se ocupou, né? Ela não buscou conhecimento, não se capacitou, não buscou um trabalho, ela vai sofrer muito. Então o dinheiro para a mulher ele é muito mais importante hoje do que para o homem. E nós chegamos num patamar, né, na última pesquisa do IBGE agora, 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Olha, se são chefiados, é elas que levam a renda para a criação, educação e organização daquela casa, daquele lar. Então ela vai ter que aprender a lidar com esse dinheiro cada vez melhor. Porque se ela for desequilibrada financeiramente, mesmo que ela gere renda, ela vai estar sempre em dificuldade financeira. Não é a questão do quanto dinheiro você faz, mas o como você trabalha aquele dinheiro, como você faz a gestão daquele dinheiro. É isso que muda a vida financeira da pessoa. Porque assim, falando sobre mulheres, não generalizando, mas a maioria que quem cuida dos filhos são elas, da casa são elas. Então assim, tudo é a mulher. Então se ela souber melhor, né, a administrar esse dinheiro, é bem melhor para ela. Com certeza, gente, o ganho é infinito. E outra coisa que eu falo que é experiência própria, minha. Você tem filhos, começa a falar de dinheiro com seus filhos. Eu não fui apresentada ao assunto dinheiro pelos meus pais, eu amo os meus pais, são minha rede de apoio. Mas a minha filha com 7 anos eu apresentei dinheiro para ela, começamos a falar. Hoje ela tem 14 e o nível de conhecimento financeiro e maturidade financeira que ela tem é 1000 vezes maior que muitos adultos que eu conheço. Por quê? Porque eu trouxe ela para a conversa. Fui explicar do dinheiro, de investimento, a importância de guardar, de consumo, como é que ela se blinda mais, do que é necessário, do que não, do que é supérfluo, do que não. E a gente precisa disso, né? Tanto educar financeiramente, gerir o nosso lar, como preparar os nossos filhos para essa vida que vem logo aí. Porque assim, o quão é importante a gente ensinar sobre namoro, sobre educação, sobre tudo isso, o investimento também é muito importante. É muito, eu diria que quase mais, né? Quase não, acho que é mais, porque é a vida da pessoa. Exatamente, é o dinheiro dela. E quando você começa a olhar para a economia, para o cenário, para os dados, pesquisas que a gente vê, hoje os jovens são considerados de 18 até 24 anos, a gente está falando de 70% deles já endividados. Olha aí. Por quê? Porque é uma geração que entra para o mercado, de repente está fazendo um estágio, começa a gerar renda, e aí os bancos abrem cartões, crédito, limite cheque especial, e sem ter educação financeira nenhuma, eles vão achando que aquilo é extensão de renda. Então eu ganho 1000, eu tenho 2000 no cartão de crédito, eu tenho 3000 de cheque especial, ele gira a vida dele em torno de 6000 de renda, e ele não tem como marcar com isso, não vai ter jeito. E você fala tão engraçado.
engraçado, eu fui sentar com uma pessoa, uma menor de idade, aí ela conversando, né, e eu ouvindo, né, eu sentei com ela, com a mãe dela, e ela querendo, falando, né, sobre comprar carro. Aí eu sentei e fui observar. Eles vêm com a vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, só que eles não sabem de nada. Acha que tudo é assim, ó. Comprei, né? E aí eu fui explicar um pouco. Claro que eu não sei, igual eu falo, gente, eu sei conversar sobre tudo, mas eu não sei 100%. E aí eu peço muito para as pessoas estudar sobre, mas eu falei assim, gente, não é assim. Eu falei assim, se fosse desse jeito, que é tão fácil, não tem um monte de gente andando de ônibus, porque todo mundo quer um carro, mas para ter um carro, além de comprar, ainda tem os gastos, os custos, então eles não sabem de nada, não tem noção de nada e vai pegar o cartão. É um perigo. Gente, uma bomba colocada na mão errada. Então tem que aprender primeiro para depois saber gerir esses recursos, né, esses valores. E como que proteger o patrimônio de longo prazo no investimento? Essa proteção de patrimônio, ela ainda é uma dúvida muito grande que paira entre as pessoas, porque nós viemos, né, e somos frutos de uma cultura que patrimônio é ter passivo, que é imóvel, escritura na planta, carro, e é ter veículo, é ter imóvel, terra, e isso tudo é passivo, né? Porque isso tudo, a maioria das vezes, não foi imóvel alugado para te trazer uma renda, o restante você vai ter que colocar dinheiro para poder custear. Então tá te levando mais do que te trazendo muito. O dinheiro que você fala é imposto, tudo, manutenção, cuidado, escritura, para organizar, né? Tem tudo isso. Mas tem a valorização do imóvel, tudo bem. Mas a inflação, ela faz isso com tudo, né? A gente sabe que, se parar para pensar 10 anos atrás, quanto é o salário mínimo? Hoje ele é R$1.500. Valorizou? Não, acompanhou a inflação, não vai mudando. Então a gente tem que fazer essas contas da forma certa. Mas assim, se você tem uma quantidade de dinheiro que está investido e você quer falar, eu vou aumentar esse capital investido porque eu quero aos 50, 60 anos aposentar e ter uma renda de 10 mil, você tem que trabalhar aquele capital para chegar num montante que te traga a renda passiva de 10 mil. Isso é bacana de acontecer, e muitas pessoas já estão vivendo de renda, né? Elas vivem de renda, elas vão se organizando. Tem como a gente fazer isso? Claro que tem. Né? Se você se organizar, começar a construir reserva, ir aportando, diversificando, aumentar a sua carteira, você vai chegar nesse momento um dia. Né? Então é muito mais uma questão de aprender, de conhecimento, entender o caminho das pedras e aprender a fazer, do que realmente, né, essa questão, não é para mim, não, é muito mais da pessoa que realmente toma essa decisão. Mas é muito possível, dá para proteger sim o seu patrimônio, né, a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, né, trazer essa renda para sustentar aí você depois dos 50, 60 anos. E como escolher assessoria para investimento? Banco, plataforma, corretora, qual que é o melhor? Não tem melhor, né, no total. Para mim, Lu, dentro de tudo que eu faço, da experiência que eu tenho e as pessoas que eu convivo nesse terreno, nessa seara, o melhor é, sem dúvida, você aprender primeiro. Tenha sempre capacidade, repertório, argumento e conhecimento para sentar na mesa com alguém, seja gerente de banco, seja um assessor de investimento, seja uma corretora. No mínimo você tem que conhecer, porque se a pessoa do outro lado entende que você não conhece nada, ela vai fazer o que é bom para ela e não para você. E aí às vezes a conta disso chega bem amarga logo ali na frente, bem salgadinho. Então o melhor, sem dúvida nenhuma, é você aprender. E aí quando você entender que eu entendo, sei dos índices, sei o que é bacana, a pessoa pode conversar comigo que eu estou entendendo o que ela está fazendo, mas eu não gosto de fazer, eu não gosto de cuidar. Aí você escolhe, né? Vai para uma corretora, pede ajuda de um consultor, de um assessor de investimentos, mas ele ciente que você sabe tudo o que ele está fazendo com o seu dinheiro, né? Ele está manobrando aquilo ali com o seu consentimento e seu total conhecimento, aí vai funcionar. Mas terceirizar 100%, todos os casos que eu conheci foi ruim, não foram bons, foram ruins. Então estudem, que é a melhor forma. Melhor caminho, caminho. E vamos falar sobre a Drex, que é a nova moeda digital a partir de 2026, né? E fala pra gente o que vai ser na prática. Na prática, a Drex surge como a moeda oficial, moeda digital oficial do Brasil, né? Ela foi criada e vai ser regulada pelo Banco Central. Então a gente vai ter todo aí um controle do governo do banco, né, em cima dessa moeda. Essa moeda ela foi criada não para ter valor maior, vai ser 1 por 1. O Drex vai valer a mesma coisa que o real, né? Um Drex, um real. Né? A gente não vai ter mudança. Mas o que ela vai trazer para o mercado em si? Segurança.
Hoje ainda nessa questão, e segurança, agilidade e velocidade. De repente você tem um imóvel e vai vender o imóvel. Você sabe o que é um processo de escritura? Que ele é demorado, né, exige um monte de coisa, você tem que depender de cartório, as taxas são caríssimas, fazer esses documentos são caríssimos, então ele vai agilizar, permitindo que através do DREX, seja essa moeda digital, você faça essa operação em um curto espaço de tempo, de forma digital e com muito menos custo. Então, essa parte é boa. Essa parte é boa. E vai trazer mais segurança, porque ela vai estar regulada e regulamentada e trazer uma operação mais segura. Então vai diminuir o índice de fraude, né, desses problemas que a gente tem. Agora, pro varejo, primeiramente vai acontecer nesse formato, vai estar mais voltado para essa questão das interseções, né, dessas entidades e dessas manobras aí que a gente sabe que envolve outro tipo de negócio. Mas pro varejo em si, que é o nosso, comprar e vender todos os dias, vai demorar um pouquinho mais. Muito provavelmente a gente vai ver o DREX começando mais nessa linha que eu comentei, e aí eles vão corrigindo as falhas, melhorando o formato, e aí quando ele estiver mais alinhado, mais estruturado, é que vem para o varejo, a gente vai começar a operar com essa moeda. Gente, mas não tenham medo, não vai substituir o Pix, não vai substituir o seu cartão, não vai substituir nada disso, mas vai ser uma moeda mais segura, porque até o Pix a gente já sabe que tem fraude, né? Então o DREX é tentando mitigar realmente todos esses riscos que os outros, né, formatos financeiros têm. E dá uma dica para as pessoas que querem aprender mais sobre investimento, o que ela procurar, onde ela pode aprender. Dá uma dica assim que vai valer a pena e não vai ter custo nenhum, né? Zero custo, né, para a pessoa começar a aprender. Bom, primeiro, toda vez que você tiver um workshop gratuito, que falar de finanças, principalmente para as mulheres, gente, falar de dinheiro com a mulher é um pouco mais delicado. Sim. Eu tenho abordado muito no Coopera a Mulher, que é um programa de capacitação de educação financeira, inclusive em novembro tem agora em Uberlândia, a taxa rosa. Taxa rosa é a inflação feminina. Tudo que é rosa é mais caro. Então, tudo para a mulher, além da vida da mulher ser mais difícil, a desigualdade de renda para ela é mais difícil, tudo para a mulher é mais caro. Tudo para a mulher é mais caro. Então, assim, tem workshop gratuito, vai, se interesse. Dica de livro que eu já dou de cara. O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem 82 páginas de extremo ensinamento. Então ali te ensina a guardar um pouco de tudo aquilo que chega na sua mão. E esse é o princípio básico para a gente começar a mudar a relação com o dinheiro, se pagar primeiro. Né? Ou seja, qual é o maior compromisso financeiro que você tem que ter primeiro? Com você mesma. Sim. Se você não se paga ganhando 1.000, quando você tiver com 1 milhão, você não vai se pagar. Então é começar na base, na estrutura. Então fica a dica do Homem Mais Rico da Babilônia. Conteúdos, tem demais, gente. Conteúdo de finanças hoje é o que mais cresce na internet. Toma cuidado, porque tem charlatão de tudo que é jeito, mas tem gente boa. Indico o Gustavo Cerbasi, para mim ele é referência, tanto os livros quanto os conteúdos. A Natália Arcuri do Me Poupe também é muito bacana, traz muita coisa aí. E eles são, assim, produto do produto deles. Eles mudaram a vida financeira deles fazendo o caminho certo. Então hoje eles dividem e compartilham esse caminho certo. Né? E é isso, e conversar mais sobre o assunto, trazer ele mais para a roda de conversa, né? E isso vai ampliando o nosso interesse e melhorando a nossa percepção sobre dinheiro e finanças. Já é um grande passo. E você também tem um grupo, né? Eu tenho um grupo, na verdade o Ricas nasceu em 2019, por isso que eu já tenho mais de 500 alunas hoje no Ricas. Ele é um grupo de WhatsApp gratuito e eu compartilho muita informação bacana lá. Muito. Eu participo desse grupo. Então o que está mudando na economia, o que é importante você ficar atento, alguma informação ali, e assim, tudo com uma curadoria muito grande, porque aquela informação que eu busco, além da fonte ser confiável, faz parte do meu dia a dia. Então realmente eu vi, está funcionando e existe, então deixa eu compartilhar com as meninas que é coisa boa e vale a pena prestar atenção. Tem esse grupo também que é muito valioso. Agora vamos falar sobre o Clube Moeda de Troca, que eu já participo, eu amo. Tá perto dessa mulher incrível também, gente, vocês não têm noção. E é para empreendedoras mulheres. E fala mais sobre o que é o grupo, né, o clube, e como participar. Então, o Clube Moeda de Troca, gente, nasceu em 2019, ele é exclusivo para mulheres, porque tudo com a mulher é um pouco diferente, então a gente precisava trazer as mulheres mais para esse ambiente dos negócios, do dinheiro, né, e nasceu o Clube Moeda de Troca. Hoje, qualquer mulher que empreende, seja dona de um negócio, formalizado ou não, tenha CNPJ ou não, tem interesse pelo tema, está na transição, está trabalhando, mas quer empreender, ou faz as duas coisas, né, eu falo que Moeda de Troca é para ela. Para fazer parte, é só fazer o cadastro no site www.clubemoedadetroca.com.br, é gratuito. No final do cadastro você entra num dos grupos, pode divulgar, fomentar o seu negócio, se conectar com outras mulheres. E aí tem as outras ações que a gente faz. Então, tudo que é
ferramenta que pode ser utilizada para melhorar a jornada da mulher empreendedora, a gente cria no Moeda de Troca. Então a gente tem capacitações, tem workshops, tem palestras, tem encontros, tem mentorias, né, tem consultoria, tem rede de apoio, tem iniciativas de parceria com entidades que também podem ajudar, como é o Sebrae, a FIENC, CDL, OAB, a gente está sempre junto, mas realmente para levar mais oportunidade e possibilidade para as mulheres. E assim, mulheres, ter rede de apoio. Para a mulher que nasce mulher já é importante ter rede de apoio, mas para a mulher que empreende, quer dar vida a um negócio sem rede de apoio, a chance de você, né, não dar certo com esse negócio é muito maior. Então quando você encontra mulheres que estão ali para trocar experiência com você, para te capacitar, para melhorar, né, o seu repertório, te mostrar caminhos que ela passou e foram tortuosos, ela te conta que dá, vai por aqui que é melhor, a vida e as chances e as oportunidades do seu negócio aumentam muito. Muito bom. Lu, eu amei ter você aqui. Demais mesmo. E, gente, você aí de casa, se já gostou desse episódio, aproveita, já manda para as pessoas, compartilha com as pessoas que querem começar a investir ou entender mais sobre, né? Curta, comenta, compartilha, porque vocês sabem que é muito importante para mim. Eu amei, gente, eu também adoro. Gi, eu quero te parabenizar por trazer esse tipo de assunto. Né? Normalmente se fala muito pouco de investimento e dinheiro, principalmente nos podcasts. Eu vejo ainda muito pouco e ele é muito importante, né? Porque a gente vai plantando sementes muito importantes para todas as mulheres. Então, me sinto honrada, estou feliz de fazer parte e te parabenizar por trazer essa vastidão de temas, assim, eles são muito necessários e as mulheres precisam muito. Então, parabéns. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando as pessoas de casa, né? Todo mundo assistir, comentar, saber mais, né? Sobre alguns assuntos que não é tão abordado, pode ser, mas talvez as pessoas não querem assistir, né? Então eu acho muito importante eu trazer isso. E a pessoa que eu mais pensei foi, não, tem que ser a Lu, que ela é maravilhosa, gente, já viram, né? Ela é maravilhosa, eu também faço parte do grupo de empreendedoras dela. E assim, sou apaixonada, sou encantada toda vez. Eu vou fazer palestra, eu sou louca pra ouvir essa mulher, tanto que é inteligentíssima, maravilhosa, eu amo. Gente, obrigada. E como te encontrar nas redes sociais? Redes sociais, gente, estou lá no Instagram, @ludesouza, com 2 E's e 2 A's, @Clube Moeda de Troca. No LinkedIn, Lude Souza, também sou muito ativa no LinkedIn. Não tem TikTok ainda, mas em breve estarei, que a gente tem que meter a cara em tudo que é lugar. Mas é isso, né? E as pessoas conseguem se conectar comigo por lá. Gente, seguem ela. Procure entender mais sobre investimento, que é muito importante para todos e principalmente para mulheres também, né? Porque a maioria que faz isso é homem. Com certeza. Eu falo muito até para deixar aqui essa mensagem final para todas as mulheres, para vocês homens também que têm mulheres em casa, estimulem, conversem, passem o ensinamento de vocês, né? Convidem elas para ouvir e aprender um pouco mais. A mulher que é dona do seu dinheiro é dona das suas escolhas. E é quando a mulher é dona das suas escolhas é que ela muda realmente a vida dela. É verdade. E eu agradeço muito pela sua presença aqui e foi muito maravilhosa essa conversa. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Uai, conta aí!